Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com você a respeito dos tipos de materiais que a gente tem para fazer as nossas coroas unitárias e também as nossas próteses fixas sobre implante, tá? Existem dois tipos de materiais que a gente trabalha principalmente. Eu agora não estou falando de protocolo, não estou falando de overdent. Estou falando daqueles casos que o paciente perdeu alguns dentes, um dente só, ou talvez uma pequena prótese fixa com 3 dentes unidos, que costuma se fazer também. Para esses casos, a gente pode estar utilizando dois tipos de materiais, que é a porcelana, também a porcelana é uma cerâmica, né? Às vezes a gente fala porcelana, às vezes a gente fala cerâmica. E eu posso também estar utilizando a resina, né? Fotopolimerizável, fazer um dente em resina. Ok. Hoje eu gostaria de falar com você, fazer uma reflexão a respeito de qual desses dois materiais é mais barato. Hoje eu quero focar na questão do preço e não do material. Claro que para eu fazer com que você pense um pouco melhor a respeito disso, eu preciso também falar da qualidade do material, tá? Então, quando a gente compara uma porcelana com uma resina, a porcelana ela vai ter uma durabilidade muito maior do que a resina, tá? A porcelana é um material muito melhor, ela tem uma qualidade superior à resina, tá? E em sendo assim, eu vou ter um tempo maior de uso, né? Quando comparo com a resina. Então, a porcelana ela vai durar mais tempo, ela tende a durar mais tempo na sua boca do que uma coroa, um trabalho feito em resina, tá? Além do mais, a resina ela é também um trabalho um material que ela vai ter uma tendência por conta dos corantes, né? Dos alimentos que a gente ingere, principalmente refrigerantes à base de cola, café, chá, suco, tudo isso tem corante, tá? E isso faz com que a resina ela escureça depois de algum tempo, desgaste. A resina ela se desgasta muito mais rápido do que a porcelana. Então, a porcelana, você tem a vantagem de ter um material que ela tem um desgaste menor, tá? E ela não tem alteração de cor. Você não vai ter alteração de cor. Só que o que acontece com relação a preço? Eu tenho a porcelana é um material que é mais caro. O paciente ele tem que investir mais dinheiro para fazer um trabalho em porcelana do que se ele for fazer em resina. Eu posso te falar que não é assim tão mais caro, mas é mais caro, tá? O investimento é maior na porcelana. E principalmente quando às vezes o paciente ele tem não só um dente, mas alguns dentes para fazer, às vezes esse tratamento acaba se tornando inviável, né? O paciente não consegue fazer porque fica um valor um pouco mais alto. E aí o que fazer? Aí lógico que a pessoa ela vai começar a pensar em algo alternativo. E o que seria esse algo alternativo? Um trabalho feito em resina composta, em resina fotopolimerizável. É a mesma coisa. Resina composta e resina fotopolimerizável
é a mesma coisa, tá? Então, a pessoa começa a vislumbrar, poxa, preciso fazer algo que eu consiga pagar, algo que esteja mais nas minhas posses financeiras, né? E aí ela começa a pensar em fazer um trabalho em resina. Será que essa resina realmente é mais barata do que o trabalho em porcelana? É essa pergunta que eu quero fazer uma reflexão com você hoje, tá? Olha só, vamos pensar em um dente só. O paciente vai trocar um dente só. E aí vamos colocar o valor de R$ 2.000 numa coroa em cerâmica, né? Em porcelana. E vamos colocar um valor de... Para a gente fazer uma conta, não estou falando que são esses os valores, mas só para a gente poder fazer uma conta mais fácil de entender. Vamos falar que a sua coroa em resina, ela ficou em R$ 1.000, tá? Ficou em R$ 1.000 e a cerâmica R$ 2.000. Ok, legal. A tendência, como a cerâmica, ela dura mais, então vamos colocar um prazo, não vamos estender muito e não vamos colocar muito pouco, mas vamos colocar um prazo aí que você vai ter essa cerâmica em 10 anos. Ela vai ficar 10 anos na sua boca. Você vai pagar 2.000 e ela vai ficar 10 anos na sua boca. E na segunda situação, você vai pagar R$ 1.000 na sua coroa de resina e ela vai ficar na sua boca. Vamos colocar um tempo legal, tá? Às vezes nem é tudo isso, mas vamos colocar 3 anos. Essa coroa vai ficar 3 anos na sua boca antes dela ficar manchada, antes dela ficar desgastada. Então, pensando dessa maneira, após 3 anos, você que fez a resina, você vai ter que trocar de novo, certo? E aí você vai gastar mais 1.000. Aí depois de 3 anos você vai ter que trocar de novo. E aí você vai ter que gastar mais 1.000. Tá? E aí depois de 3 anos você vai ter que gastar mais 1.000. Tá? Claro que se você for parar para pensar, a segunda vez que você for fazer a sua resina, ela não vai estar 1.000 de novo. Porque provavelmente inflação e tudo mais, esse 1.000 que você pagou na primeira vez, você não vai pagar 1.000 de novo, você vai pagar 1.500 na segunda vez. Na terceira vez você vai pagar 2.000. Se a gente for pensar que a pessoa que vai fazer uma resina composta, uma resina fotopolimerizada, ela vai trocar 3 vezes de coroa, enquanto quem fez a cerâmica não trocou nenhuma. Então vamos lá, a primeira eu gastei 1.000, na segunda eu gastei 1.500 e na terceira eu gastei 2.000, tá? Então vamos lá, 1.000 com 1.500, 2.500, na terceira eu gastei 2.000, vai dar 4.500. Então você gastou R$ 4.500 para ficar quase que o mesmo tempo que a pessoa que gastou R$ 2.000 para fazer a porcelana. Então veja só, vamos lá. Eu estou usando números assim, aproximados, tá pessoal? Se você for ver, a cada 3 anos eu mudo de coroa, então passou-se 9 anos para eu fazer 3 trocas, tá? E a cerâmica eu estou falando que vai ficar 10, mas eu estou aproximando os números. Então veja só, se você gastou a primeira vez 1.000, depois 1.500 por conta da inflação, subiu o preço, pagou um pouquinho mais caro, 1.500, depois subiu de novo, depois de 3 anos foi para 2.000, então você gastou 1.000, 2.500, 4.500. Você gastou 4.500 para trocar 3 vezes a coroa, enquanto a primeira pessoa gastou 2. Então essa é a reflexão. A coroa, se você pensar em fazer, se você for fazer uma coroa em resina,
você vai trocar muito mais vezes essa coroa e você vai gastar mais do que a pessoa que fez uma coroa em porcelana. Ao primeiro momento, quando você tem, na primeira vez que você troca a cerâmica, você vai estar pagando mais pela cerâmica do que pela resina. Só que ela vai durar muito mais tempo na tua boca e você não vai precisar fazer de novo o trabalho. Tá entendendo? Então você vai pagar 2.000 e acabou. Você vai ficar... A tendência, claro, que se você não quebrar, porque pode acontecer de você quebrar, pode acontecer de você quebrar uma coroa de porcelana, pode acontecer de você quebrar uma coroa de resina, pode acontecer de você quebrar um dente natural teu. Isso acontece. Dentro da normalidade, a pessoa vai ficar 10 anos, tá, com uma coroa de porcelana. Eu acho, muitos trabalhos ficam muito mais do que isso, tá? E ela gastou 2.000. Em 10 anos, quem optou pela resina vai trocar 3 vezes e vai gastar mais do que o dobro, tá? Vai gastar mais do que o dobro para ter aquele dente. Então, se a gente parar para pensar, ao primeiro instante eu pago mais barato, só que ao longo do tempo você vai gastar mais para você ter aquele dente bem restaurado, com uma estética, né? Conseguindo realmente te trazer uma função de mastigação ideal. Então, é isso que a gente tem que pensar. Ah, doutor Renato, mas eu não, realmente, infelizmente, eu não consigo fazer, porque ao primeiro momento é muito caro realmente para mim fazer a coroa de porcelana. Não tenho condição. Eu entendo. Só que eu só estou querendo, às vezes, a pessoa tem condição, só que ela pensa de uma forma muito limitada. Ela está pensando só agora no momento. Não, em vez de pagar, por que eu vou pagar 2.000 se eu posso pagar 1.000? Né? Só que ele vai ter que trocar várias vezes. E nesse período todo ele vai estar gastando mais do que o dobro, se não for mais. Tá? Porque estou fazendo uma conta bem limitada. A diferença não é tão grande assim entre a resina entre a porcelana e a resina. A diferença não é tão grande assim. Tá? Então, pense exatamente nisso. Você vai ter que gastar e ir mais vezes ao dentista para você fazer o mesmo trabalho. O mesmo trabalho não. Você deixar aquele dente teu em condições de estética e de mastigação. Tá? Então, se você tiver a condição de gastar um pouquinho mais e fazer um trabalho de cerâmica, de porcelana, você está economizando. Você está gastando, ao primeiro momento, você está investindo um pouco mais do seu dinheiro. Mas o tempo que aquilo vai ter, aquele trabalho vai ter de durabilidade, desde que ele seja bem executado, bem certinho, aquilo vai ter um tempo muito maior na tua boca do que se você fizer em resina, tá? Então você acaba, ao longo do tempo, você acaba economizando em vez de você ficar gastando de tempo em tempo para fazer o mesmo trabalho, tá bom? Eu achei que esse vídeo pudesse ser interessante para ajudar você talvez a pensar um pouco, refletir. Eu percebo que alguns pacientes, algumas pessoas que colocam aqui nos comentários embaixo dos vídeos têm ainda essa dúvida. Eu já fiz um vídeo falando a respeito do que é melhor, né, em questões de material, e eu quis trazer um pouco mais essa ótica hoje do preço a pagar, porque às vezes a gente, pela emoção do momento e tal, não vou gastar mais, já faço, já resolvo, só que você acaba não pensando que ao longo do tempo você vai acabar gastando mais, tá? Então, se de repente, se você tiver condição de
investir um pouquinho mais, você vai estar fazendo um trabalho melhor, mais bonito, mais durável, que provavelmente você não vai ter dor de cabeça, tá? Durante um bom tempo, tá certo? Então, pensa nisso. Eu acho que talvez possa ser interessante para algumas pessoas que ficam nessa dúvida, né, do que fazer. Vou para cá ou vou para lá? O que que eu faço, né? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo. Com prazer, eu vou devagarzinho, eu vou respondendo a todo mundo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo a todo mundo, tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você puder compartilhar, deixar o seu joinha aí, seu like para ajudar na divulgação de mais vídeos para as mais pessoas, a gente agradece de coração, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.